ok? Meus irmãos, mais uma vez, mil desculpas, eu tive que trocar de celular. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Vamos ver se agora eu consigo concluir esse nosso bate-papo, tá? Então, vamos lá. Bom, então nós estávamos lá, né, na nossa primeira Constituição, em que, de 1824, que as mulheres não podiam votar, certo? Depois, a primeira Constituição da República, que foi em 1891, essa avançou no sentido de que assim, ela não estipulava a renda do eleitor para que ele pudesse votar, mas mulheres também não podiam votar, nem mulheres não podiam votar, aí não havia mais escravidão, mas os analfabetos, soldados e religiosos e menores de 21 anos também não podiam votar, tá? Nós só fomos votar com a Constituição de 1934, mas só com a Constituição de 1988 é que nós conseguimos a igualdade legal. Realmente foi um grande avanço. No parágrafo 5º do artigo 226 está escrito o seguinte, vou ler. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, nós continuamos a votar e agora tínhamos os mesmos direitos na sociedade conjugal, né? Porque antes o homem, ele era o chefe da família. Depois não, agora é tudo igual. Já foi uma beleza, né? Foi uma grande vitória. Bom, minha gente, isso tudo que eu fui citando, na realidade, são fatos isolados. Foram degraus que nós fomos galgando através dos milênios, dos séculos, né? Agora, uma grande virada foi a Segunda Grande Guerra. Na Europa, o que aconteceu? Os homens foram para a guerra e as mulheres, então, tiveram que ocupar os seus lugares no mercado de trabalho. Quando a guerra terminou, os homens voltaram, mas aí as mulheres já estavam lá. Elas já tinham conquistado essa independência econômica, que é a principal, e elas continuaram, né? No Brasil, esse fator não foi, nós entramos na guerra, mas, digamos, nosso contingente de homens que foi à guerra não foi tão grande quanto os países que estavam mais diretamente envolvidos. Mas, nesse conjunto, né, nós fomos nessa onda. E também, o que aconteceu no pós-guerra? Um movimento muito grande de urbanização, êxodo rural. Aí as pessoas começaram a aspirar, ir para uma cidade grande. E na cidade grande, para a pessoa se empregar, ela precisa estudar. E começou então a surgir na classe média a aspiração dos pais que seus filhos fossem à universidade, como o único meio que eles viam que era possível para essa classe média ascender socialmente. E as mulheres, então, não só os filhos homens, as mulheres também começaram a frequentar as universidades. E hoje, o que nós temos, né? Outra coisa que é interessante a gente, no pós-guerra, destacar, foi a pílula anticoncepcional, né? Que alterou completamente as relações entre homens e mulheres, ou foi uma verdadeira mudança, né? Deu às mulheres, assim, um poder de escolha muito grande, certo? Bem, e agora? Como é que nós estamos no século XXI? Está melhor? Eu acho que sim. Infinitamente melhor. Nós já conquistamos muitos espaços e se não conquistamos mais, mas estamos conscientes do que nós podemos fazer. Veja essa palavra hoje, que toda hora, uma palavra que há uns anos atrás ninguém utilizava, empoderamento. Sim, as mulheres estão se achando, as mulheres estão impossíveis.
Hoje elas acham que podem tudo e podem mesmo, porque elas não são piores nem melhores do que os homens, são seres humanos como eles, né? As mulheres estão no mercado de trabalho, estão nas universidades, mas existe muita coisa ainda que deixa a desejar. Uma das feministas mais ferrenhas, mais radicais, foi uma americana chamada Germaine Greer. Ela foi autora de um livro que ficou famoso na década de 70, chamado A Mulher Eunuco. Ela defendia o aborto, ela defendia a liberdade total da mulher, que a mulher era do seu corpo, a mulher é isso e aquilo. Poxa, no final da década de 80, ela, diante dos rumos, né, que a situação da mulher foi tomando no final do século XX, ela repensou muitas das suas teorias. E ela escreveu um livro chamado Sexo e Destino, em que ela mostrou os pontos positivos dessa revolução das mulheres, da entrada das mulheres nas universidades, no mercado de trabalho, mas também mostrou os pontos negativos, né? O abandono dos filhos no lar, problemas no lar, a violência contra a mulher que continua, a promiscuidade. Ela revelou inclusive a questão do aborto, identificando aí uma grande violência que a mulher comete contra ela mesma, né? E então, isso ainda está aí, certo? Então, nós temos que chegar a esse meio termo. Homens e mulheres entrando num equilíbrio. Porque, na realidade, está lá no Livro dos Espíritos, o espírito não tem sexo. Então, nós somos todos iguais, né? Essa coisa de dizer que homem é assim, mulher é assado, isso não é intrínseco, não é inerente à natureza humana. As diferenças comportamentais de homens e mulheres, meus irmãos, ela é cultural. E quem nos trouxe, assim, uma explicação maravilhosa sobre essa questão é uma grande antropóloga americana chamada Margaret Mead. Ela escreveu um livro chamado Sexo e Temperamento, onde ela prova que o temperamento das pessoas não tem nada a ver com o fato de ser homem ou mulher. Porque na nossa civilização, o que nós entendemos? Que a menina, a mulher, é mais dócil, ela é mais afetuosa, que a mulher é mais passiva, mais tranquila, o homem é mais audacioso, é mais corajoso, que o homem ele é mais livre, que ele é mais assim agressivo. Mas isso, ela prova que isso não é verdade, tá? Mas vocês poderão me dizer, mas espera aí, Cristiana. Eu observo, assim, eu tenho filho homem, tenho filha mulher, neto homem, neto mulher, e eu observo que, de fato, os meninos são mais levados, eles são mais atirados, e as meninas são mais meigas, mais sensíveis. É verdade, eu também já observei isso. Mas já no Espiritismo a gente tem a explicação disso aí. Tá? Vou primeiro contar para vocês rapidamente, porque o nosso tempo já está passando, as descobertas da Margaret Mead, que esse livro eu amei, achei assim muito, muito interessante. Ela foi para Nova Zelândia e foi pesquisar tribos muito primitivas, tribos que não tinham praticamente contato com a nossa civilização, com outros povos, eram tribos muito isoladas. E ela ficou lá, olha, anos pesquisando, convivendo com esse povo. E ela, então, no final, ela separou 3 tribos. Numa dessas tribos, ela observou o seguinte, ela ficou surpresa, porque tanto homens quanto mulheres, vejam só, eram femininos. Eles eram calmos, pacientes, tranquilos, emotivos. Se ela pensou, se eu olhasse este homem
os homens dessa tribo, com o meu olhar preconceituoso de americana, eu ia achar que eles são todos gays, homossexuais, são afeminados, porque eles todos tinham um temperamento, um comportamento da forma como nós entendemos que é o comportamento das mulheres. E interessante que ali, por exemplo, a mãe, é claro, a mãe é que amamentava, que paria as crianças, mas os homens dessa tribo, eles cuidavam das crianças do mesmo jeito que as mães. Todos na tribo, eles eram muito maternais, cuidadores, porque a mulher tem essa característica de ser cuidadora, né? Pois bem, aí ela foi, gente, numa outra tribo. Nessa tribo era o oposto. Tanto homens como mulheres eram masculinizados. Eles eram brigões, sabe? Era um povo assim que gostava de luta, de movimento. Homens e mulheres. Aí as crianças eram criadas tudo soltas, eles não ligavam, sabe? Era assim, como ela disse, se ela olhasse uma daquelas mulheres, o seu olhar preconceituoso, dizer, essa aí é lésbica, a mulher é macho. Porque agia como um homem. Tinha um comportamento que nós catalogamos e encaixamos como coisa de homem, masculino. E aí a terceira foi o que eu mais gostei. Na terceira tribo, minha gente, os homens agiam como as mulheres e as mulheres faziam o papel que os homens fazem na nossa sociedade. Os homens ficavam o tempo todo na aldeia, não saíam, ficavam cuidando das crianças, cozinhando, andavam todos enfeitados, cheios de contas e plumas e não sei o quê. As mulheres é que iam à caça, as mulheres é que saíam para resolver, para fazer, e que brigavam e que decidiam. Olha que coisa interessante. Aí ela diz, o engraçado é que nós mulheres, injustamente, nós temos fama de sermos faladeiras e fofoqueiras. E está provado que as mulheres falam muito mais que os homens. Já foi contado, gente, diz que uma mulher fala o dobro de palavras por minuto que um homem. Eu não sei se é dobro ou triplo, eu acho que é dobro, já esqueci. Me falaram desse estudo, mas eu já esqueci. Então a gente pergunta, por que a mulher fala tanto, a mulher ocidental fala tanto e o homem fala menos? É explicado, porque nós, lá no tempo das cavernas, o homem é que saía para fazer acontecer e nós tínhamos que ficar lá no acampamento, na caverna, na tenda, no que fosse, tomando conta do fogo, engravidando, tendo uma gravidez atrás da outra, né? Não podíamos estar com essa mobilidade toda. Então, como a nossa vida era ali muito reclusa, muito parada, a mulher passou a desenvolver a imaginação, a sensibilidade, o sonho e a conversa. Porque nós temos que descarregar as nossas emoções, a nossa energia, conversando. Não é verdade? O homem não, ele gasta o seu potencial criativo, energético, fazendo coisas, andando, subindo, descendo. Vocês percebem? Então, nessa tribo em que os homens agiam como as nossas mulheres e o contrário, as mulheres, havia uma casa, que era a casa assim, uma casa central, onde era assim, um ambiente social, onde eles faziam festas, onde se reuniam. Então, depois que as mulheres saíam para caçar, para fazer, para plantar e não sei o quê, e os homens ficavam lá na aldeia para cuidar dos seus afazeres, sobrava um tempo, eles iam para essa casa e ficavam conversando, ficavam se pintando, se enfeitando e fofocando. Ué, ficavam fofocando porque não tinham o que fazer, tinham que conversar, né, gente? Tinha que conversar. Era isso, né? Então, gente, veja que coisa interessante. Ela chegou à seguinte conclusão:
Gente, essa coisa de que temperamento masculino é assim, temperamento feminino é assado, não é verdade. Isso é adquirido culturalmente. Mas no dia a dia, como eu lhes disse, nós encontramos contradições, porque a gente observa nos nossos filhos, nas nossas crianças, que de fato os meninos mantêm aquele padrão de serem mais ativos, mais atirados, e meninas, com exceções, um temperamento mais dócil, mais passivo e tudo mais. Eu atribuo isso ao seguinte, gente, porque está lá no Livro dos Espíritos que o espírito não tem sexo e que a gente reencarna ora como homem, ora como mulher. Isso aí está claro, né? Mas acontece o seguinte, é comum nós ficarmos assim várias encarnações reencarnando no mesmo sexo, porque nós estamos aprimorando qualidades, experiências que a encarnação no sexo, por exemplo, como mulher, vai nos dar, por exemplo, a oportunidade da maternidade. É uma experiência fantástica, né? Então eu preciso reencarnar várias vezes como mulher para viver isso, essa experiência. E depois, como homem, vou ter outras oportunidades. E aí, várias reencarnações, reencarnando como mulher, eu vou ser educada dentro daquela tal abóboda que eu falei para vocês, como uma menina. Olha, menina faz isso, menina não pode fazer aquilo, senta direito, tem modos. A menina é muito mais reprimida, não é mesmo? E aí, desde que a gente nasce, os pais e as mães ficam inculcando na nossa cabeça como é que a menina tem que ser, ou como o menino tem que ser. Tá certo? Então, eu atribuo essas tendências que aparecem. Isso aí, gente, é passageiro. O espírito não tem nada disso, tá? E a gente vê, quem estuda isso é o Jorge Andréia, psiquiatra espírita, em que ele fala forças sexuais da alma, né? Que quando nós vamos passar de um sexo para outro, ele chama de fronteiriço. Então, uma pessoa que teve muitas encarnações como mulher, de repente nasce como homem, ela não é que ela vai ser homossexual, não é isso. Mas ela pode ter, assim, esse jeito que é mais feminino, né? E tem mulheres que são o contrário, tem várias encarnações como aí vem como mulher, mas ela mantém ela é um temperamento viril. Não que ela tenha opção pelo mesmo sexo, não é isso. Isso aí essa questão da homossexualidade, gente, é outro assunto fascinante, mas não é o nosso assunto de hoje, fica para outra conversa, tá? Ele dá um exemplo, meu tempo já está acabando, rapidinho, mas eu tenho que contar que é maravilhoso. Um exemplo que é muito famoso, é um clássico, né? Que é da George Sand e do Chopin, Frédéric Chopin, o famoso pianista polonês. A George Sand, grande escritora francesa, ela tinha um temperamento viril. E ela queria ser escritora, mas para a mulher naquela época, penetrar nos círculos intelectuais era muito difícil, a mulher era muito discriminada. Então ela adotou o nome de homem, o nome dela não era Jorge, ela passou a chamar George Sand, se vestia de homem, fumava charuto, tá? Então, ela se apresentava como homem, mas ela era mulher e ela namorava mulher. Aliás, foi bem namoradeira, por sinal, né? Ela era danadinha. Mas, enfim. E aí, uma época, George Sand casou com o Chopin. E o Chopin era alma feminina, aquele artista sensível. Ele andava super chique, com aquelas camisas todas de renda, uma alma de uma doçura, uma meiguice, né? Mas ele não era gay. Ele namorava mulheres, ele gostava de mulheres. Mas ele era, assim, bem delicado. Se alguém olhasse para ele, provavelmente muita gente devia duvidar que ele não fosse homossexual. Bom, os dois casaram, os opostos se atraem. Né? Foram para a sola de mel num chalé nos Pirineus. Estavam lá os dois naquele romantismo, de repente caiu um temporal, gente. E aí apareceu uma goteira dentro do chalé.
O Chopin, naquele seu romantismo, ouvindo aquele barulhinho, pim, 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 teve assim uma inspiração, sentou-se ao piano e compôs uma sonata sobre a gota d'água, gente. Coisa mais linda. A Jorge Sand foi se irritando com aquela goteira, foi atrás de umas ferramentas, subiu no telhado e foi consertar a telha, né? Típica atitude desse homem tradicional que a gente conhece, não é verdade? Então, no futuro, o que a gente está antevendo, à medida que a gente for evoluindo, nós vamos ter que desenvolver em nós tanto as qualidades que adquirimos nas reencarnações como homem, como aquelas que desenvolvemos nas reencarnações como mulheres. E para encerrar mesmo, eu gostaria de lembrar uma música que eu acho genial. É daquele guitarrista Pepeu Gomes. E eu não sei o título, mas nessa música ele diz assim: ser um homem feminino não trai o meu lado masculino. Essa é uma grande verdade, né? Porque essa é a riqueza da evolução. Nós adquirimos todas as possibilidades, os talentos, vivenciar o maior número possível de experiência e, da mesma forma, não só homens e mulheres, mas nascermos em outros países, em raças diferentes. Olha a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, vivenciarmos as culturas as mais diversas. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Prova inconteste da grandeza de Deus. Mas, enquanto isso, essa luta pela igualdade de direitos entre os gêneros, entre homens e mulheres, é muito justa e ela precisa continuar. Feliz o dia em que, finalmente, como mundo de regeneração, todos os seres, todas as criaturas serão igualmente respeitadas. E nós não vamos precisar mais comemorar Dia do Índio, Dia da Mulher, Dia do Idoso, Dia da Criança, nada. Porque todos os dias serão dias de índio, como diz a música, todos os dias serão nossos, de mulheres, de homens, porque nós somos filhos de Deus, todos irmãos, né? Então tá, meus irmãos, vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já acabou. Um abraço muito grande para todos e vamos encerrar esse nosso encontro com uma oração, agradecendo muito, muito ao nosso Mestre Jesus, que foi um grande feminista pelas lições que ele nos deixou e por ele ter se cercado de mulheres tão maravilhosas, tão poderosas, tão fortes, como Maria, mãe dele, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Lívia Cornélia e tantas outras, cujos nomes estão registrados nos evangelhos e outras anônimas, mas que hoje estão aí, né? Continuando as suas tarefas. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de nascermos como mulheres. Que todos os homens, quando reencarnarem como mulheres, também possam aprender tudo isso que nós estamos aprendendo agora, a sermos pessoas melhores, amando-nos uns aos outros. Não importa o nosso sexo, a nossa cor, a nossa nacionalidade. Somos seres humanos, filhos de Deus. Muito obrigada, Mestre Jesus, nos abençoe a todos, que as suas vibrações, as vibrações dos mentores dessa casa querida, Centro Espírita Joana d'Arc, possam visitar todos os lares de vocês, de meu lar também, de todos nós que estamos aqui nesse encontro virtual, derramando muitas bênçãos e muita proteção sobre todos nós. Graças a Deus. Um beijo muito grande para vocês, um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Valeu, tchau.